Esse ano tá difícil ser treinador no Brasil, parece que não importa quantos títulos tenham, uma má fase é o suficiente para que os técnicos sejam considerados culpados e substituídos. Mas você sabe quais são os treinadores brasileiros com mais títulos no currículo? Seja bem-vindo a Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e bora pro nosso top 7. O sétimo da nossa lista é o xodó dos torcedores do São Paulo. Com 18 títulos, Tele Santana foi essencial para o melhor momento da história do tricolor paulista. Ele ficou por 6 anos no comando do clube, e que 6 anos incríveis. Foram 2 campeonatos paulistas, 1 campeonato brasileiro e 2 Libertadores da América. Além de 2 Copas Continentais, que hoje a gente chama de Mundial. No São Paulo, ele revelou vários jogadores, como Antônio Carlos, Leonardo, Cafu. O tricolor foi o último time que Tele Santana treinou e só saiu em 96 por problemas de saúde. Antes, ele teve uma passagem pelo Fluminense, onde conquistou um campeonato carioca. Pelo Atlético Mineiro, venceu 2 campeonatos mineiros e o brasileiro de 71. Ganhou o gaúcho no comando do Grêmio e a Taça Guanabara à frente do Flamengo. Tele chegou a dirigir a seleção brasileira, mas não teve conquistas com a amarelinha. O nosso 6º colocado dessa lista teve uma carreira interessante como jogador, viu? Revelado pelo Madureira e depois tricampeão carioca pelo Flamengo, Evaristo de Macedo chegou a jogar no Real Madrid e no Barcelona e virou um grande ídolo na Espanha. Ele está hoje com 86 anos e coleciona 19 títulos como treinador. Começou sua carreira no comando do América do Rio, mas foi no Bahia, onde nas suas 8 passagens foi o responsável pelas maiores glórias do tricolor baiano, o Campeonato Brasileiro de 88 e 6 campeonatos baianos. Treinou ainda o Flamengo, Vasco da Gama, Corinthians, Santa Cruz, Cruzeiro e Grêmio. E nesse último, ele conquistou o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil de 97. In the 5ª posição, from the middle, está Joel Santana. Sem ter sido jogador de destaque, apesar de ter jogado 4 anos pelo Vasco, Joel apostou na carreira de treinador e deu certo, viu? São 20 títulos acumulados até hoje. Depois de pendurar chuteiras como jogador, ele fez uma faculdade de educação física e aos 30 anos foi trabalhar na base do Vasco. Depois de 6 anos nos Emirados Árabes e 3 anos na Arábia Saudita, finalmente voltou ao Brasil para ganhar seu primeiro título. No comando do Vasco, levou o Campeonato Carioca de 92 de forma invicta, seguido pelo bicampeonato em 93. Com vários títulos no Rio de Janeiro, Joel ficou conhecido como Rei do Rio. Em 96, ganhou seu primeiro título internacional, a Copa Ouro Sul-Americana no comando do Flamengo. E em 2000, a Copa João Avelange, que até hoje é seu único título brasileiro. Papai Joel, como era chamado por causa da sua boa relação com os jogadores, conquistou 5 campeonatos baianos, 3 pelo Bahia e 2 pelo Vitória. Chegou até a comandar a seleção sul-africana em 2008, onde conseguiu chegar até a semifinal das Copas das Confederações, mas foi demitido depois de uma série de derrotas. Na 4ª posição temos um nome mais antigo, Luiz Alonso Pereira, ou Lula, com 21 títulos. Treinador do histórico Santos das décadas de 50 e 60. Entre 54 e 66, comandou o Alvinegro Praiano por 950 jogos. Isso com 771 vitórias. Os números dele junto ao time da Vila são impressionantes, começando por 8 campeonatos paulistas, 4 torneios Rio-São Paulo, 2 Libertadores da América e 2 Copas Intercontinentais. Ele venceu o Campeonato Brasileiro em 5 edições seguidas, de 61 até 65. É o único até hoje a conseguir essa marca. Outro dado impressionante dele é que conseguiu esses 21 títulos antes dos 43 anos de idade. Ele foi responsável pelo lançamento de vários craques do Santos, como Pelé, Coutinho e Pepe. Em 68 chegou a comandar o Corinthians e, apesar de não conquistar títulos pelo clube, foi responsável pela quebra do tabu contra o Santos. O Timão estava há 11 anos sem ganhar do rival. Na 3ª colocação da nossa lista temos o rei do acesso, Givanildo Oliveira, com 23 títulos. Talvez dessa lista ele seja o que tem títulos menos expressivos, mas o pernambucano, que teve uma importante passagem pelo Corinthians como jogador, é o treinador com o maior número de títulos estaduais da história. São 17 títulos nos 37 anos que atuou como técnico. Ele é até hoje um dos maiores nomes do futebol norte-nordeste, com 5 passagens pelo Sport, ganhando 4 campeonatos pernambucanos e 1 Copa Nordeste. Chegou a levar o América Mineiro ao título estadual, conseguindo pela primeira vez em 10 anos tirar o troféu das mãos do Atlético e do Cruzeiro. Mas seu maior feito talvez tenha sido pelo Paysandu. Depois de 3 campeonatos estaduais e o Campeonato Brasileiro da Série B, levou o time paraense ao título da Copa dos Campeões, o que garantiu uma vaga para Libertadores do ano seguinte. O Papão conseguiu chegar às 8ª de final da competição, onde enfrentou o Boca Juniors e, por mais surreal que pareça, venceu os argentinos na La Bombonera
por 1-0. Foi desclassificado depois de perder o segundo jogo por 4-2 em casa, mas garantiu seu nome na história do futebol brasileiro. Givanildo começou sua fama com o acesso do América Mineiro à Série A em 97, e com um total de 6 campanhas que levaram o time a subir de divisão, ele fez por merecer a alcunha de rei do acesso. O Profechô chega em segundo lugar, com a incrível marca de 24 títulos conquistados. Vanderlei Luxemburgo começou sua carreira em 1980, mas foi só em 1990 que conquistou seu primeiro título de expressão, o Campeonato Paulista no comando do Bragantino, e a partir daí começaram as conquistas do treinador. Ele teve seu melhor momento como técnico do Palmeiras em 93 e 95, onde ganhou 2 campeonatos brasileiros, 2 paulistas e 1 torneio Rio-São Paulo. Conquistou um campeonato brasileiro pelo Corinthians em 98, o que garantiu um convite para comandar a seleção brasileira, onde ganhou a Copa América. No Cruzeiro, em 2003, conseguiu a tríplice coroa, vencendo o estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, algo inédito até hoje. Foi para o Santos, onde ganhou o Brasileiro de 2004, e com a repercussão do seu trabalho no Brasil, foi contratado para comandar o Real Madrid no ano seguinte. E não foi qualquer elenco não, viu? Ele comandou na era dos Galácticos do Real, um time com Raul, Ronaldo Fenômeno, Zinedine Zidane, Beckham, Robinho, Casillas e Roberto Carlos. Mas com uma campanha que não era à altura desse elenco e alguns problemas com jogadores, saiu antes do fim da temporada. Desde então, passou por 9 clubes brasileiros e ganhou 6 campeonatos estaduais. E agora eu deixo o desafio aqui. Quem é o primeiro colocado dessa lista? Você sabe? Então responde a nossa enquete aqui. Agora se inscreve e deixa o like, porque a primeira posição aqui tem 27 títulos nas costas. O único brasileiro a aparecer no ranking mundial de treinadores mais vencedores. Começou sua carreira como técnico em 82, ganhou 4 Copas do Brasil, 2 brasileiros, 2 Libertadores e 1 Copa do Mundo. Agora ficou fácil, né? Luiz Felipe Scolari, o Filipão, é o técnico brasileiro com o maior número de títulos na carreira, ídolo do Grêmio e do Palmeiras e treinador da Copa de 2002 e do trágico 7-1. Ele está atualmente sem clube e fecha a nossa lista de hoje. Valeu a atenção, até a próxima!